Você sabe quem é a melatonina? Hoje é dela que a gente vai falar. De fato, ela está muito mais famosa, né, do que ela já foi. As pessoas têm falado muito sobre o uso de melatonina para várias condições, né? Mas principalmente pacientes, né, pessoas que têm dificuldade para dormir, acabam, né, recorrendo à melatonina, e tem vários relatos aí, né, uma pessoa vai contando para outra que tá tomando, que tá melhorando, outra pessoa toma e fala, ai, pra mim isso não funcionou muito. Então é dela que a gente vai falar hoje, tá? Então a melatonina é um hormônio, né, que é secretado, né, que é sintetizado pela glândula pineal, que é uma glândulazinha do tamanho de um feijão, né, menor até do que um feijão, e que, né, fica ali no meio, ali na base do cérebro, e é um hormônio, né, que está relacionado a uma série de condições que a gente conhece hoje. Então, assim, ela é responsável por processos ligados à nossa regulação imunológica, né, a nossa regulação anti-inflamatória, né, então ela tem um poder de ação, né, em questões inflamatórias, uma regulação antioxidante. Então tem vários trabalhos que vão falar de melatonina no uso, né, contra envelhecimento, contra, né, toxicidades que a gente acaba exposto, e o quanto que ela é importante, né, em regular alguns processos voltados para isso, e até uma regulação antitumoral, né, então ela tem uma série de funções, mas de fato a que a gente escuta mais no dia a dia é a relação dela com o sono. E na verdade, assim, a melatonina ela não tem uma relação muito estreita com a qualidade do sono, né? Ela tem uma relação muito estreita com a nossa organização cronobiológica, né? Então ele é um hormônio que tem uma função, né, cronobiótica, tá? Então que vai organizar a nossa cronobiologia mesmo, né? A nossa organização cronológica nas 24 horas do dia, que é como a gente se organiza, inclusive socialmente, né? Então, não é que ela tem uma relação íntima com a qualidade do sono, mas ela tem uma relação com a indução do sono, no sentido de que é o sono que vai organizar a gente nessas 24 horas do dia, tá certo? Então, ela é secretada, né, com o cair da noite, né, o iniciar da noite, e isso tem uma explicação. Na verdade, a luz, né, ela tem uma ação inibitória sobre a glândula pineal, né? Então é por isso que a melatonina não é secretada enquanto a gente está na luz do dia, né? Ou enquanto a gente estiver exposto à luz artificial, né? Então essa luz que eu tô aqui agora, por exemplo, né? Ou a luminosidade de telas, né? De televisão, celular, computador, né? Então a luminosidade ela tem uma ação inibitória, ela inibe o funcionamento, né? Esse funcionamento da glândula pineal. Existe um processo bastante complexo que explica isso, que eu não vou me aprofundar aqui, mas é isso. Por isso que a melatonina, teoricamente, ela é, né, secretada à noite, porque é quando a gente aprendeu a ficar sem luz, né? E aí a gente abre uma questão que é, né, será que a vida que a gente leva hoje, isso impossibilita, isso inibe, isso atrapalha o processo de secreção de melatonina? Podem ter certeza que sim, né? Não só né, a própria secreção da melatonina, a própria expressão dela, mas o quanto que a gente acaba não percebendo os efeitos que ela tem sobre o nosso organismo, né? Então, hoje existe uma alternativa, né, que é para as pessoas que têm queixa de sono, então para pacientes insônios, por exemplo, de fazer, né, uma complementação exógena, então tomar a melatonina. Aqui no Brasil, a gente não tem um laboratório que tenha autorização para fazer isso atualmente, né, para vender isso, para fabricar e vender, mas as farmácias de manipulação, elas já têm esta autorização. Então, os médicos brasileiros já conseguem prescrever, né, esta substância, e ela pode ser manipulada, né, nessas farmácias de manipulação. O que acontece? Essas pessoas, elas tomam, né, a melatonina, e aí é importante que elas tenham todo um hábito, né, que vai ajudar a melatonina a funcionar, né? Então, não adianta tomar a melatonina e ficar na frente da televisão exposto à luz como se estivesse em pleno funcionamento diário, né, diurno.
Por quê? Porque senão a tua pineal ela vai estar inibida, né? E aí o efeito da melatonina ele é muito sutil, ele é muito sensível, né? E se a gente não cuidar para poder perceber os efeitos que ela tem, isso de fato assim passa despercebido, né? Então é muito importante que ao fazer essa complementação, ao fazer o uso de melatonina, se tenha toda uma organização no hábito, né, voltado para o sono, que vai fazer a pessoa perceber o efeito que a melatonina está trazendo, que é a indução ao sono, né? E alguns pacientes vão relatar melhora, inclusive na fragmentação do sono. Então, sujeito que tem ali o sono fragmentado, né, muito interrompido, a melatonina tende a ajudar nisso para algumas pessoas, tá? O que é curioso, né, embora ela não tenha esta relação de melhorar, né, a qualidade do sono, os pacientes insones, eles falam desta melhora. Então a literatura traz, né, de que de fato para pacientes insones ela tende a encurtar o tempo de latência. Já falei do tempo de latência em vídeos anteriores, né, o tempo que a gente demora para adormecer desde o momento que a gente deita na cama. Então ela tende a encurtar o tempo de latência, né? E ela tende a melhorar um pouco esta sensação, né? Um sono um pouco mais reparador, né? Pacientes que dormem bem, né? Então pessoas que dormem bem e vão fazer uso da melatonina podem sentir também um rebote no dia seguinte. Então assim, você não precisaria daquilo, e se você tomar aquilo, pode ser que algumas pessoas não se sintam tão bem no dia seguinte, né? O uso da melatonina com crianças, ele ainda está sendo bastante estudado, né? Tem alguns artigos que apoiam isso, que falam que crianças com algumas condições, né? Algumas doenças neurológicas vão se beneficiar bastante, mas ainda é uma situação em estudo, né? Então, existem os benefícios, mas não se sabe muito sobre isso a longo prazo, então, né, no manejo com crianças isso é importante sempre a gente cuidar e prestar atenção, mas a literatura também apoia, né, de alguma maneira o uso com crianças. Os adultos se beneficiam bastante, mas os idosos, né, não vão perceber tanto o efeito da melatonina, e isso pode estar relacionado com o processo normal do envelhecimento da glândula pineal, né, de alguma maneira ela vai perdendo ali a sua função ao longo do tempo, ela vai ficando meio atrofiadinha enquanto a gente vai envelhecendo, e aí pode ser que os idosos não percebam tantos benefícios no uso disso, né, na complementação, por conta dessa condição, que é natural, tá certo? Então vamos cuidar do nosso hábito, né, que antecede o sono, vamos nos preparar para a secreção da melatonina, ela acontece ali por volta das 8, 9 horas da noite. Isso significa que a gente precisa cuidar da estimulação, né? Então, diminuir mesmo a luminosidade, diminuir o uso das telas, né? Colocar a gente numa condição a perceber o efeito, né, que essa substância tão importante para regular o nosso ciclo dia e noite traz para nós. Tá bom? Espero que você consiga organizar a tua vida. Se você é alguém que, mas eu fico na luz, eu durmo de qualquer jeito, né? Você realmente é um sortudo, tá bom? Agora, pessoas que têm mais dificuldade, eu acho que podem começar a fazer essas alterações aí na rotina e acho que vão começar a perceber, né, grandes mudanças, tá certo? Por hoje é isso, a gente se vê por aí.